a intenção é terminar essa dispensação, né, da consciência, e para que na próxima segunda o irmão vai começar aqui a dispensação do governo humano. Então a gente vai terminar nesse tempo. Hoje eu creio que já deu para os irmãos entenderem bem, até porque essas duas dispensações são bem conhecidas, né? Como eu disse, a inocência e a consciência é muito falado, muito comentado, né? Até nas pregações, enfim, a gente conseguiu tirar um ensino daqui de tudo que aconteceu. E claro que a gente não vai extrair tudo, né? Porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela se renova todo dia e ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas eu creio que a gente conseguiu ver algumas verdades ali que nos ajudou nessas duas dispensações, e assim nós vamos aprendendo mais. É possível que ao longo desse estudo os irmãos voltem, né, a pensar alguma coisa nessas duas dispensações, porque foi a base de tudo, né? Nós pensamos nisso. A gente termina então, a gente vai caminhando para o final dessa dispensação, e ela termina então, ela termina com o dilúvio, né? Ela começa com a queda do homem e vai terminar lá com o dilúvio, com a vida de Noé ali e a sua família. A gente não vai entrar em detalhes muito profundos sobre a vida de Noé, porque até daria um outro estudo, né? Seria até um estudo que poderia se fazer especificamente sobre a vida de Noé. Não vai ser o caso, né? A gente vai lembrar algumas coisas aqui, mas a gente vai adiantar. A gente vê então que no capítulo 3 de Gênesis, nós estudamos bem o que acontece nesse capítulo, né? A gente não vai relembrar mais, mas aqui está todo descrito a queda do homem e ele entrando nessa dispensação que foi da consciência. E no final do capítulo 3, então o capítulo 3 termina assim, versículo 24, eu vou ler aqui, Gênesis 3, 24. Ele vai terminar assim, ó. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se removia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ou seja, o que nós temos aqui nessa dispensação? Então, nós temos agora o homem lançado fora do jardim, né? A gente estudou no capítulo 3 até esse versículo, o homem estava ali no jardim, com a sua esposa, tudo que aconteceu, e agora ele é lançado fora do jardim. Então agora ele vai sair daquele lugar. Nós não vamos voltar em detalhes, mas a gente viu lá na inocência como era a vida dele, o que ele tinha e tudo mais. Bom, quando ele sai dali, então a gente já sabe, quando ele é lançado fora do jardim, o homem perde muitas coisas. A gente podia enumerar aqui muitas coisas que o homem perdeu, a sua esposa também perdeu. Mas ele perde a sua posição, né? Então agora quando ele sai, quando é lançado do jardim, ele não tem mais aquela posição de ser um representante de Deus, né? Ele não está mais naquela posição que Deus o colocou, por exemplo, ali de estar representando o Senhor ali, né? Ele não tem mais essa posição. E outras posições também ele foi perdendo. Bênçãos, né? A gente viu quantas bênçãos o homem tinha ali, ele não tem mais, né? A gente vai ver depois que isso foi, ele agregou à sua vida maldições, né? Então a gente vai ver, isso é tudo que ele vai deparar. E ele também perde a vida, né? Alguém pode ler lá o final da vida de Adão, né? Alguém lê Gênesis 5, né? Gênesis 5:5, olha só. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Observaram o versículo? Então ele viveu muito tempo, né? 930 anos, mas morreu. Então, ou seja, ele perdeu também a sua vida física também. Isso talvez, irmãos, até para nós que já nascemos em pecado, né? Na nossa natureza pecaminosa, e vimos os nossos queridos partirem, né? A gente nunca se conforma e não há um consolo, né, total sobre isso.
Eu fico pensando então para Adão que ele viveu num tempo em que ele não podia nem pensar que iria morrer, né? Então ele viu isso tudo acontecer e mais coisas também. Agora, o que ele vai encontrar agora fora do Éden? É isso agora que a gente vai terminar essa dispensação pensando nisso. O que ele vai encontrar quando ele sai fora dali, né? Ele é lançado fora dali. É Deus o que lançou fora, né? Impediu que ele fosse tomar da árvore da vida. Porque foi uma misericórdia de Deus, né? Foi uma providência de Deus. Porque se ele em pecado, né? Se ele toma daquela árvore, come daquela árvore, ele ia viver constantemente. Imagina, ele ia viver 1.000, 2.000 anos, sei lá, e uma pessoa nunca ia ter um fim, sempre doente, abatido, e nunca vai ter um fim. Até por misericórdia Deus faz isso, né? Então, ou seja, o que ele encontra? Dias amargos. O que Adão, agora a vida dele, a gente vai acompanhar aqui, não só na sua vida, como da sua esposa, das suas descendências, eles vão encontrar dias amargos, né? Então, ou seja, o que a gente tira de lição aqui? Ele pagou um preço muito alto por aquilo, né? A gente vai ver ao decorrer de toda a história bíblica, né? E da história dele, dos seus descendentes, né? Ou seja, todos nós, todos os seres humanos, nós pagamos um preço muito alto por isso. Então, irmãos, esse ensino, ele tem aplicações muito diretas, né? A gente pode pensar, então, aplicando bem para a nossa vida também. Eu gosto de pensar também no ensino no ensino prático, né? Muitas das vezes, ao sair da presença de Deus, né? Ou pensar em sair da presença de Deus, em querer uma coisa além da revelação simples das Escrituras, da palavra de Deus, com certeza nós vamos pagar um preço muito alto, né? E todos aqueles que fizeram isso pagaram um preço muito alto, né? A gente tem pensado isso também ali na classe do jovem. O problema deles foi esse, né? Daquele casal. Eles quiseram buscar uma coisa extra palavra de Deus. E quando eles fizeram isso, pagaram um preço muito alto. Então, irmãos, quando ele sai dali, os dias são amargos, né? Ou seja, o que acontece? Ele traz à terra maldição, né? Você vê Gênesis capítulo 3, vê o 17 e 18, né? Gênesis 3, 17 e 18. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja bem, então agora, porque quando ele aceita aquela proposta, ele não fez essa avaliação, né? Ou seja, agora não vem só sobre ele consequências, não só sobre a sua família, sobre sua esposa, que nós vamos ver depois sobre seus descendentes, mas com isso ele atinge toda a criação, né? A Bíblia fala que toda a criação geme até hoje aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, então, gente, a gente não pode imaginar a extensão do estrago, né? do mal que o pecado trouxe. Então você imagina o que você pode pensar na natureza, né? Os seres criados, os pássaros, enfim, tudo, os animais em geral, tudo. Todos eles foram atingidos. Então, ou seja, gente, isso é muito sério, porque se ele tivesse, o seu pecado trouxesse só a ele consequências, já seria terrível, né? Mas ele coloca toda a criação debaixo de uma maldição. Então, Deus lança essa maldição por causa disso. Então, olha o que ele vai enfrentar agora. Então, ele tinha uma terra boa, né, com tudo que Deus deu, e agora ele vai pegar uma terra amaldiçoada. E isso vai acrescentando. Depois a gente vai ver na frente que todas as gerações e chega aos nossos dias, né? Hoje em dia é praticamente impossível você cultivar a terra e ter alguma coisa sem ter um produto químico, né? Praticamente é impossível, né? E cada dia mais, quanto mais se mata as pragas, mais pragas vêm. Já viu isso, né? O homem combate, existe todos os meios, e elas continuam vindo cada vez mais. Ou seja, isso foi
crescendo, né? Ou seja, quando a gente vê também o próprio filho dele depois, quando ele mata o seu irmão, ele acrescenta a maldição à terra. Olha, Gênesis 4:12. Você vê aí. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Vejam bem. Então agora, veja que um abismo chama o outro. Então olha só, isso aqui Adão agora vai encontrar, que ele está encontrando. Ele já está vivendo isso, né? Ou seja, quando ele é lançado fora do Éden, são dias amargos, né? Ou seja, ele acrescenta a maldição à terra, o seu filho acrescenta a maldição à terra, e assim vai sucessivamente até nos nossos dias, né? E quantas coisas têm acontecido nos nossos dias por causa do nosso pecado. A gente vê como a natureza tem sofrido e nós também sofremos junto, né? Por causa do nosso pecado. Então, isso foi as coisas que ele foi encontrando agora. Agora, ele começa, então, logo no início dele sair dali, o que acontece? Ele perde 2 filhos, né? Isso é trágico, né? Ele perdeu 2 filhos, porque um matou o outro e o outro ficou fugitivo. Então, irmãos, pensa bem nisso, né? Um homem que estava no Éden, viveu tudo aquilo que nós estudamos na consciência, na inocência, né? E agora, quando ele é lançado fora dali, ele vai acrescentar todas essas maldições, né, na natureza e tudo mais, e ele vai perder 2 filhos, né? Ou seja, um irmão mata o outro e ele se torna um fugitivo. A gente vai pensar um pouquinho nisso mais para frente. Irmãos, eu fico pensando, por certo, né, a Bíblia não fala, mas com certeza, quantas noites, né, Adão passou sem dormir, que agora ele vai provar isso, né? Quantas noites ele e Eva, né, pensando em tudo aquilo. Porque, irmãos, quando nós erramos, mesmo na nossa natureza que somos de pecado, nós temos consciência disso, né? Nós temos consciência disso. Agora eu fico pensando em Adão, porque, por certo, ele deve ter comentado com a sua esposa muitas vezes, muitas noites, né? Não é assim que acontece conosco? Quantas noites a gente fica sem dormir ou dorme mal, com a consciência nos acusando? Porque a pior dor para o ser humano não é uma dor física, né? Você pode ter um problema sério e te causar uma dor física. E isso é ruim, mas a pior dor do homem, do ser humano, é a consciência, né? E por certo, por isso que diz a dispensação da consciência, por certo, isso acusou Adão muito tempo, toda a sua vida, com certeza. E eu fico pensando que uma das coisas que mais marcava a consciência de Adão era essa, ele falando com a sua esposa: nós estivemos lá. Com certeza, irmãos, quantas e quantas vezes a Bíblia não fala isso, mas isso nos deixa claro, né? Até outros versículos a gente vai ver que isso ficou bem claro que acontecia com ele. Nós estivemos lá. Nunca houve, né, nesse planeta um casal que viveu naquela dispensação, só eles. E agora eles têm consciência por que eles não estão lá. Então eles dizem: nós estivemos lá. Gente, deve ter sido terrível aqueles dias de Adão, né? Aquilo constantemente marcava a sua consciência. Eva, nós estivemos no Éden um dia. E olha agora, nós entramos numa terra amaldiçoada. Temos um filho morto e outro fugitivo. Gente, que trágico, né? E essa é a dispensação, né? É isso que Adão está agora enfrentando. Bom, a gente vai andar um pouquinho mais à frente. Agora, a gente vê na vida desses dois filhos, né, dele, a gente viu, por exemplo, na vida de Abel. Abel é aquele que tinha um desejo de se aproximar de Deus, né? Interessante que a sua descendência agora, ela fica muito bem dividida, né? Ela fica bem esclarecida, ou seja, aquela descendência que vai servir o Senhor, que quer servir o Senhor, e os que não querem. E dali saem, então, aqueles que querem adorar o Senhor e os que querem se auto-justificar. Começa com esses 2 filhos aqui. A gente vê na vida de Abel, né, seu filho que foi morto pelo seu irmão, um desejo de se aproximar de Deus.
Então, a gente quando lê aqui, quando ele mata o seu irmão, né, Caim, a gente vê interessante que, vamos ler Gênesis 4, né? É muito conhecido, mas a gente precisa ver Gênesis 4, lê do 1 até o 4, Gênesis 4, do 1 ao 4, só para a gente, até o 5. Gênesis 4, do 1 ao 5. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então nós vemos aqui os dois irmãos, né? Eles apresentam a oferta ao Senhor. E a gente percebe claramente, então, na vida de Abel, que ele deseja aproximar-se de Deus. Da sua linhagem de Adão sai ali 2 homens, e Abel é o que deseja aproximar-se de Deus. Então, a sua oferta mostra isso, né? Que ele faz uma oferta de sangue ao Senhor. Então, ele faz pela fé. É uma atitude de chegar diante de Deus pela fé. Caim é o oposto disso, né? Caim, ele apresenta uma oferta ao Senhor na sua autoconfiança, ou seja, os frutos que eu cultivei. Então fica bem definido ali, aqueles que querem viver pela fé, justificado pela fé, e aqueles que querem se auto-justificar. Então naqueles 2 filhos ali, isso Adão está vivendo isso, né? E Eva também, eles estão experimentando isso. Eles não iam viver isso, eles já estão vivendo isso na sua casa, né? Isso vai levar um irmão a matar o outro. Então, ou seja, fica bem definido aqueles que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Então, essa distinção e essa definição já fica desde o início, né? Aqueles que realmente perseguem os que querem servir o Senhor. E esse homem, ele fica registrado em Hebreus 11, 4, né? A vida de Abel. Vocês podem ler lá. Veja bem o que ficou registrado lá no chamado Heróis da Fé, né? Veja lá. Hebreus 11, 4, falando da vida de Abel, daquele que desejava se aproximar de Deus pela fé, né, com uma oferta de sangue. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Veja bem, então nós temos aqui o esclarecimento da vida desse homem. Ou seja, ele desejava ser justificado pela fé e ele apresenta então ali. Agora, o que nós vemos então? A partir de agora, desse acontecimento da vida de Abel, o homem agora ele precisa de derramamento de sangue para a sua justificação, né? Então agora a gente vai ver agora, a Bíblia vai descrever isso, e isso vai acontecendo agora. O homem vai precisar de um mediador, né? E esse precisa de ser um derramamento de sangue. Então Abel ele vai pelo caminho certo. A linhagem de Adão fica marcada então e definida, né, por essas 2 classes de pessoas: aqueles que confiam em Deus e os que não confiam em Deus. Isso ficou bem claro agora aqui, a partir daqui. A gente vai pensar um pouquinho então nesses 2 filhos dele, né, nas suas descendências, e o que leva a eles a tomar esses rumos. A gente vai pensar um pouquinho nisso para chegar lá depois na descendência de Sete e Noé e o porquê do dilúvio, né, o fechamento dessa dispensação. Muito bem. A descendência de Caim, a gente vê então em Gênesis no capítulo 4, vamos ler do capítulo 4 de Gênesis, você lê ali, do verso 16 a 23, alguém pode ler? E preste atenção então, Gênesis 4, do 16 até o 23. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque.
Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Muito bem. Olha só, aqui que a gente vai perceber, então, nessa descendência de Caim. Nós estamos falando dos seus filhos, né? Agora a gente está pensando em Caim. Ou seja, a descendência dele são pessoas voltadas para tudo aquilo que é do mundo. Né? Você percebe aqui bem na leitura que o André fez? Então eles foram criadores de gados, construtores de cidade, foram músicos, trabalhadores com ferro e cobre. Né? Na descendência dele houve poligamia, houve justiça própria, assassinato. Né? Um homem se sentiu ferido e ele fez autojustiça, ele mata aquelas pessoas. Né? Então, ou seja, ele achou que o certo era matar aquele homem, aquele rapaz. Ou seja, então a gente vê uma descendência de Caim envolvida com coisas do mundo. Você percebe então que ele constrói uma cidade e põe o nome do seu filho, ou seja, glorificação ao homem. Isso tudo é da descendência de Caim. Então, eles eram inclinados, ficou definido ali, Abel morre, né, é morto, assassinado, e segue a descendência de Caim com essa inclinação a tudo que pertence ao mundo. Né? Ele constrói uma cidade, né, e dá um nome dessa cidade, diz assim, não, 17, conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu, versículo 17, a Enoque. E Caim edificou uma cidade e deu o nome do seu filho Enoque. Ou seja, isso é glória ao homem, glorificação ao homem. Ou seja, isso foi tudo o princípio de tudo que nós vemos hoje, que o homem busca para si, glória, honra, né, e envolvimento com o sistema do mundo. Foi o que aconteceu com essa descendência. Agora, eles vão ter outros filhos, né? A Bíblia não conta, ela diz que eles tiveram mais filhos, né? Por exemplo, se você ler Gênesis 5 e 4, vê para você ver, Gênesis 5, 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Filhos e filhas, ou seja, então eles tiveram Abel e Caim, depois teve Sete, mas a Bíblia só deixa narrado esses 2, não fala das suas filhas e dos outros filhos. Mas, por certo, o que nos dá a entender aqui é que esses 2, eles deixam bem claro como foi o rumo das suas descendências. Né? Por certo, a gente vai perceber isso depois no capítulo 6. Agora, aqui, vocês observam uma coisa interessante, quando chega no capítulo 4 e no versículo 20, vê o capítulo 4, versículo 25 e 26. Leiam, por favor. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja bem que coisa importante nós lemos aqui nesses versículos. Se você olhar para o capítulo 5 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 32, começa a descrever, então, a descendência de Sete. E você não encontra em nenhum desses versículos o que nós encontramos do capítulo 4, do versículo 16 ao 23 que nós lemos. De maneira nenhuma, eles, por certo, tinham suas atividades, mas você não vê eles falando que eles construíram uma cidade, botou o nome do filho,
que houve briga, morte. Você pode ler a descendência dele, de Sete, né? Você lê o capítulo 5, a partir do versículo 6, vai até o versículo 32, você não vê isso, né? Você não vê. Agora, já na descendência de Caim, você encontra todas essas coisas. Então, vê como ficou bem definido aqueles que queriam servir o Senhor e que não queriam servir o Senhor. Depois vocês procuram com calma esses versículos que eu citei aqui. Agora, observe aqui uma coisa importante que o Alfredo leu no capítulo 4 e o versículo 25. A gente lê muitas das vezes e a gente não se atenta para isso. Esses estudos são bons para isso, né? Nos despertam a prestar atenção em versículo que a gente lê assim, com pressa. Preste atenção no capítulo 4, versículo 25, olha. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete. Preste atenção no versículo. Porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Observaram uma coisa interessante aqui, tem alguns ensinos muito importantes aqui. Ela perdeu um filho, né? Foi assassinado. Mas ela tinha outro filho, né? Ela tinha Caim. Vocês observam aqui que ela diz que é um outro descendente, né? Ou seja, o que ela tinha em mente quando é ela que está falando, né? A mãe está falando isso aqui. Viu? O versículo diz que ela falou isso, né? Ela disse assim, disse ela, Deus me deu outro descendente. Por certo, o que ela já tinha sofrido no seu coração, na sua vida? A perda de Caim também, não é? Ou seja, como ele foi fugitivo e errante, ela via que ele não preenchia, e ela viu toda a sua descendência aqui, Caim não preenchia mais os requisitos para que fosse um descendente, para ser representante de Deus, e da sua glória e da sua pessoa nesse mundo mais, né? E por certo, ela via ele distante, né? Então, ou seja, em Sete, ela começa a ver então que aí sim havia um descendente para prosseguir com aquilo que Deus tinha dado a eles, a Adão e Eva. Ele disse, olha, só Sete pode corresponder a isso, né? Então, veja bem que isso é uma verdade que ela vê, mas triste, não é? A mãe, ela está vivendo isso, e essa mulher é Eva, né? Aquela que estava no paraíso um tempo atrás, ela está sentindo isso na sua própria vida, não é? Ela sabe, tem um filho morto, assassinado, um outro fugitivo, e agora esse que está fugitivo não pode representar mais a Deus, né? Todo o projeto de Deus. Agora Deus me dá um filho, esse vai poder fazer. Então esse é o descendente, né? E aí a gente começa a ver então que de Sete, né, é que vai chegar toda a descendência a chegar até Noé. Extraordinário, irmãos, a gente pensar nessas verdades que ficou aqui. E a partir daí, veja bem, foi nesse momento, versículo 26, capítulo 4, versículo 26, diz assim então, foi neste tempo, depois que nasce Sete, que é o verdadeiro descendente, ela reconhece isso, né? Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar a Deus. O que fica bem claro? Que todo aquele tempo anterior, do tempo aqui de Caim, dos seus descendentes, eles não estavam invocando o Senhor, né? O texto deixa bem claro. Ou seja, os descendentes, aquilo que nós lemos aqui, todos os seus descendentes não invocavam o Senhor. Então, foi uma linhagem de Adão que não queria ter compromisso com as verdades de Deus. E ela estava vendo isso, né? Ela estava percebendo isso. Ela estava sentindo isso, essa dor, né? Ela estava vivendo isso agora. Lembra que eu falei no início? Eles estavam vivendo que dias amargos. Eles estavam provando, né, daquilo que eles mesmos plantaram, né? E agora estão vivendo isso aqui. Mas Deus é sempre um Deus de misericórdia, né? É sempre um Deus que vai dando oportunidade ao homem, para o homem se reabilitar, né? Por Cristo, né? Na verdade. Mas aqui Deus está conduzindo tudo isso. Bom, agora a gente chega então no tempo de Noé. A gente está caminhando ali, faltando poucos minutos. A gente avançou um pouquinho para pensar nisso. A gente vê então um homem envolvido com Deus, né?
a gente vê toda a descendência de Sete envolvido com aquilo que é de Deus. E vai chegar na vida de Noé. E a gente vê então Gênesis capítulo 6, e o versículo 8 e 9, alguém pode ler, por favor? Que é extraordinário. Leia, por favor, Gênesis 6, 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja bem que extraordinário, irmãos. Isso vem da descendência de Sete, né? Eles vêm andando. Agora, se a gente observar o capítulo 6, o versículo 1, eu vou ler, tem alguma coisa interessante aqui também, né? Diz assim, Gênesis 6, 1. Como os homens começaram a se multiplicar muito sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não permanecerá meu espírito para sempre com o homem, pois esse é mortal e seus dias serão de 120 anos. A gente percebe aqui, o que nos dá a entender esse texto é assim, existem muitos comentários sobre Gênesis capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Mas o que mais não encaixa aqui na verdade é o seguinte, haviam duas descendências definidas, duas linhagens de Adão, né? Foi a de Caim, que nós lemos aqui, no capítulo 4, do versículo 16 ao 23, que ele era envolvido com as coisas do mundo e estava afastado de representar Deus. Ela fala isso no versículo 25, né? Vem um outro descendente, que é o descendente de Sete, e vão servir ao Senhor. Mas o que dá para aparecer aqui é que essas duas descendências, embora muito bem definidas, a de Caim e a de Sete, os que serviam o Senhor, o que não serviam o Senhor, quando chega no capítulo 6, o que nos dá a entender é que houve um jugo desigual, né? Ou seja, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, começam a se envolver com os descendentes de Caim, né? E aí, ou seja, aumenta a população do mundo, eles continuam naquele propósito original de Deus, que é crescer e multiplicar, eles estão fazendo isso, mas agora só que não debaixo da bênção de Deus. Então, o que dá a nos entender, é claro que, por certo, muitas pessoas têm outros comentários, né? Aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, depois talvez não concorde muito, existem outros pensamentos, não vou citá-los aqui, né? Mas o texto nos deixa, possivelmente foi isso que aconteceu, né? A descendência de Sete, embora buscando a Deus, num jugo desigual se envolve com a descendência de Caim. E aí vem tudo aquilo que Deus vai falar então em Gênesis 6 e 5. Alguém lê, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só a leitura. Veja bem, não só o pecado, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, mas assim, olha só, toda a imaginação do seu pensamento, do seu coração, era má continuamente, ou seja, não eram erros esporádicos, errava de vez em quando, não. Agora havia um desejo constante no seu coração, na sua mente, de pecar. Ou seja, isso acontece, então, possivelmente aconteceu esse jugo desigual, né? Essas duas descendências acabaram ficando aqui. O que nós aprendemos com isso no final dessa dispensação? É que o homem sempre falha, não é? Ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem uma revelação para o homem, né? Deus dá a eles um descendente, e eles começam a invocar o Senhor no capítulo 4, versículo 16, há um temor do Senhor todo nesse capítulo 5, desses seus descendentes, vem uma família fiel ao Senhor, né? Mas você percebe que o restante da geração não consegue permanecer assim, né? E fica de todas essas descendências de Sete, você vai chegar no final e encontrar uma família só, né? Quem entra na arca? Podia ter entrado toda aquela geração de Sete, mas só entra uma família. Isso vem comprovar o quê? O homem não consegue se manter justificado por si, né? Isso vai ser um ponto principal em todas as dispensações até chegar lá, e principalmente nesse tempo que nós estamos hoje. Ou seja, isso vem provar biblicamente que mesmo havendo uma descendência que busca o Senhor, mas o homem por si ele não consegue se manter
justificado diante de Deus. Ou seja, eles acabaram no capítulo 6 tendo esse problema, possivelmente um jugo desigual, e só sobra aqui, de temente ao Senhor, um homem, né? E que é esse homem aqui. Então, a gente percebe isso. Agora, uma coisa interessante na vida de Noé, aquilo que eu disse no início, a gente poderia fazer um outro estudo na vida de Noé, mas a gente já está terminando o tempo ali. Quando ele sai da arca, a gente vai pular bastante porque, né, não é o nosso caso de estudar toda a história de Noé. Mas você lê Gênesis capítulo 9 e o versículo 1. Preste atenção nesse versículo. Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só, não é o projeto original de Deus? O que Deus falou com Adão e Eva? Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ou seja, há um desejo do Senhor que a terra seja cheia. Isso, e nós temos estudado isso, né? Um ensino bem prático, por certo, aqui na dispensação da graça, nós vamos considerar isso um pouco mais e talvez no milênio, não é? Deus tem esse propósito ainda. Hoje, como nós podemos fazer isso? Através da nossa família, não é? Nossos filhos, eles podem ser representantes da glória de Deus. E nós podemos proclamar o Evangelho e encher, né? Podemos encher nesse sentido a terra de pessoas salvas, que Cristo é a imagem de Deus e nós seremos a imagem de Cristo, né? Cristo, Ele é a imagem exata de Deus. E nós seremos a imagem de Cristo nesse mundo, representando Cristo aqui. Também é um meio de Deus fazer. Ao você observar, o propósito de Deus continua esse, né? Após haver aquele juízo, nós estamos terminando a dispensação, ela termina com um juízo, né, que é o dilúvio, mas após o juízo de Deus, né, que foi o dilúvio, para aquela família temente a Deus, Deus diz o seguinte: olha, vocês precisam multiplicar e encher a terra. Ou seja, Deus tem esse propósito e esse é o desejo do Senhor. Irmãos, a gente está fechando essa dispensação. É certo que ficou muitas coisas para a gente considerar. Eu disse para vocês, a gente poderia considerar muito mais sobre a vida de Noé, mas eu creio que deu para preencher, né, esse tempo aqui, nessa dispensação, até os nossos amigos que estão nos ouvindo, outros irmãos também. Foi compreensível, eu creio que a inocência e a consciência ficou bem assim, esclarecido, né? Tem outros detalhes, mas eu acho que é preciso a gente avançar um pouco, né? Os irmãos já têm os estudos preparados e a gente vai pensar então agora, se o abençoar, é o André que vai estar na próxima segunda-feira, né, André? Com o governo humano. Então, por certo, em alguns momentos eles vão retornar a essas dispensações, lembrando de alguma coisa. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, tá? Nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e ela vai produzindo o fruto necessário, tá bom? Amém, irmãos.